O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O Padre está falando no microfone e não está saindo som, mas é porque está gravando, tá? Se alguém depois quiser levar essa pregação, depois o pessoal vai comunicar como fazer, tá? Eu confesso que eu me sinto meio preso, porque como bom italiano eu gosto de falar com as mãos, mas ainda mais quando é em casa, quando é um retiro com menos pessoas do que a gente tem normalmente, então a gente se sente mais à vontade. Mas já que estão gravando, vamos deixar gravar. Primeiramente, então, uma alegria, mais uma vez, poder recebê-las, acolhê-las aqui na comunidade Betânia, para vivermos esse final de semana juntos, nos colocando aos pés da cruz. E enquanto rezava a liturgia, enquanto estava rezando e ouvindo, me veio muito forte uma experiência que vivi na semana, uma pessoa que eu atendi semana passada. Ela me veio me colocou a situação que ela estava com a vida um pouco, estava se sentindo um pouco doida porque tinha deixado do namoro, um namoro de muito tempo, de mais de 5 anos, e de repente essa pessoa estava bastante mexida ainda, bastante dolorida e bastante mexida, e ela me procurou para poder tomar um direcionamento também diante da luta dela. E diante daquilo que a gente foi conversando e foi percebendo, uma das coisas que eu percebi que muito do que ela vivia era em vista do outro, não por querer o bem do outro, mas com medo de que ele fosse embora, ou de perdê-lo. E por muito ela viveu a vida dele e não a vida dela. E ela estava perdida porque agora ela deixou dele, ele deixou dela, né? Os dois deixaram o relacionamento e de repente agora não sabe mais para onde ir ou o que fazer. Então estava desnorteada. E aí eu tive que fazer uma pergunta para ela, porque daí eu disse assim: a gente pode até traçar uma linha, um projeto, a gente pode até traçar um direcionamento, mas você precisa me responder uma pergunta antes, porque sem você responder essa pergunta, a gente não tem para onde caminhar. E a pergunta parece simples, mas se a gente mergulhar na essência, às vezes nos custa muito responder. Eu preciso que você responda: quem é você? E aí eu disse o nome da pessoa, eu preciso que você me diga quem é você. Quais as suas... E não me diga só o seu nome, da sua família ou de onde você vem, mas me diga quem é você no seu íntimo, lá no fundo do seu coração. Porque se você não responder essa pergunta, não adianta eu te dizer vai para cá, vai para lá, vamos para lá, vai para cá, que não vai adiantar. Continuará perdida e desorientada. Aí os sentimentos viram uma bagunça, a vida vira uma bagunça, tudo que está ao redor vira uma bagunça. E aí, porque nesse momento, aí a gente começa a jogar a culpa para todos os que estão ao nosso redor, né? E sobretudo no caso, o ex-namorado dela, a maioria da culpa. E aí a gente começa a procurar vários e vários argumentos para culpar a pessoa. Eu disse assim, mas a gente não tem que mais entrar no mérito agora de quem está certo ou quem está errado. A gente tem que, você agora tem a oportunidade de descobrir algo muito bonito.
e muito libertador. Quem é você? Porque eu acho que durante esse relacionamento vocês se perderam. E houve um desequilíbrio. E aí, nesse desequilíbrio, você deixou de viver os seus sonhos, viver aquilo que Deus tem sonhado para você e viver a sua missão. Então, quem é você? E ela falou: é verdade, padre. Tudo aquilo que eu tinha projetado para a minha vida, eu parei, por causa do relacionamento que eu tive. Eu parei. E hoje eu não sei mais o que fazer. E eu preciso me aperfeiçoar no meu trabalho, eu preciso me aperfeiçoar diante dos meus estudos, eu preciso me aperfeiçoar diante da minha vida, e eu estava parado. E o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí começamos a estabelecer algumas metas, e primeiro deixei ela com a pulga atrás da orelha para responder essa pergunta e olhar para dentro do coração. E faço essa pergunta hoje para cada uma de vocês. Não precisa me responder, até porque vocês terão uma noite inteira para poder meditar e se perguntar. Porque às vezes a vida parece estar meio bagunçada, não sei o que eu quero, para onde eu vou, ou parece que não tem mais jeito, mas porque nós estamos envoltos em tantas situações que nós nos perdemos de nós mesmos. E aí, vamos esquecendo quem nós somos. Consequentemente, das escolhas também que vamos fazendo e que precisamos cumprir e dar conta. E nesse mundo que é cheio de tudo para ontem, né? Cheio de atividades, agenda cheia, muitas cobranças, e cobrança de todos os lados, cobrança para quem é casada, né, de esposo, de namorado, cobrança de filho, de filha, cobrança de sogro, de sogra, e cobrança de todos os lados, cobrança de vizinho, de vizinha, e aí a gente vai se atropelando na vida e esquecendo quem a gente é. E quando a gente esquece quem a gente é, a gente vai perdendo também o controle da vida. E aí a gente não se sente mais amado, não se sente mais amada, não se sente mais cuidado, não se sente mais cuidada, se sente sozinho, um monte de gente ao redor. Mas quando fecha os olhos, parece que tem uma escuridão tão grande, tão grande, tão grande. Uma solidão tão grande. Uma solidão tão grande, ninguém me compreende, ninguém me entende. Ninguém mais olha para mim, onde é que está Deus? E aí sobra tudo para Deus, né? Que Deus não me ama mais, Deus não me olha mais. E aí as coisas vão acontecendo. E essa é a nossa cruz, tantas vezes. E por isso nós nos perdemos diante da caminhada. Porque a gente não olha mais para quem a gente é, ou às vezes até a gente tenta fugir de quem a gente é, por causa de uma coisa que a gente fez ou deixou de fazer. E são várias as situações. Por isso, hoje, até você diante da cruz, para você se colocar diante da cruz e colocar a sua vida e derramar sobre esse altar, você precisa responder quem você é. Porque o que você está ofertando diante da cruz, diante do altar? Qual é a luta mesmo? Qual que é a cruz que você oferece? E aí, não só as coisas boas, mas também as coisas difíceis, aquilo que está pesando. Porque às vezes a gente diz: pá, eu não estou legal, estou bem, mas eu não sei porquê. Mas está tudo bagunçado. Quem sabe se derramar diante do altar hoje, entregar aos pés da cruz aquilo que tem: ó, Senhor, minha bagunça aqui, está tudo bagunçado. Me ajuda a juntar os cacos agora. E aí olhar. E por isso um olhar de sinceridade, permitindo que nada atrapalhe. E seja, veja, aqui, e com muita tranquilidade, Betânia, nós não fizemos ilusão de nada da vida. De nada. De nada. Nós lidamos com a riqueza das pessoas que tem no coração em gestos de acolhimento, de carinho, de bondade, mas nós também lidamos com a miséria. Então vocês não precisam fingir nada para nós. Não precisa fingir ser quem a gente não é, porque ô cruz, fingir ser quem a gente não é. A gente gasta uma energia gigante. Gasta uma energia gigante e não é feliz. Por isso, olhar com sinceridade nesse final de semana, olhe com sinceridade para dentro de você, tomando verdadeiramente a sua cruz.
como Jesus tomou. Tomando cada um por si a sua cruz, porque a cruz é salvadora, é caminho de salvação. A cruz foi o instrumento o qual Jesus e o Pai escolheram para manifestar para todos nós duas coisas, muitas, né, mas que para mim ficaram muito fortes. Primeiro, o quanto Deus nos ama. E segundo, que não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa aquilo que nos maltrate, há sempre um caminho de salvação. Deus faz das mais terríveis das situações um caminho de salvação, se a gente permitir tocar pelo seu amor e pelo seu Espírito. Por isso a cruz é salvadora. Uma vez eu lembro que o padre Claudionor, eu tinha acabado de chegar em Joinville, eu fui atender no confessionário primeiro dia que meu primeiro dia de atendimento. Aí tinha acabado de tomar café e tal, e eu estava todo feliz, meu primeiro dia de atendimento lá no Santuário Sagrado do Coração de Jesus, lá de Joinville. E aí quando eu terminei de tomar café, eu levantei, ele pegou e já veio de dedo. Mas estava todo mundo rindo na mesa, e eu até achei que no começo fosse uma brincadeira. Mas ele chegou e disse assim: escuta aqui, você hoje vai para o seu primeiro dia de atendimento. Você vai ouvir muita coisa lá naquele confessionário. Você vai ouvir muita coisa, você vai ouvir confissão e você vai ter que dar orientação. Você vai ver muito problema lá. Você vai se compadecer de muita gente. Você vai querer abraçar a causa de muita gente. Olha, aquilo que for falado lá, fique lá. Ou então você vá no santuário, diante do sacrário, e coloque lá. Porque, veja, a cruz do outro é dele, não é sua. Por dois motivos. Primeiro, se você tentar carregar a cruz do outro, você não vai dar conta, porque a sua já tem o peso que você precisa. Está vendo o caso da menina que queria viver a vida do outro? Você não vai dar conta porque você já tem a cruz que você precisa carregar. E segundo, você está tirando a oportunidade de salvação da outra pessoa, porque a cruz da outra pessoa é salvífica, a cruz é salvífica. E se eu tiro a cruz da outra pessoa, eu estou tirando dela a oportunidade de salvação. Olha como foi forte. Aí eu levei um susto, dei um passo para trás, eu disse: opa, a brincadeira já ficou na mesa, né? Que a história é outra. E aquilo eu não esqueço até hoje. Gente, quantas pessoas vieram para mim com o coração rasgado. E em alguns casos me dava revolta ouvir algumas coisas. Se eu pudesse, eu ia atrás da outra pessoa que tinha feito tal coisa para aquela pessoa e dava nela. Mandava prender, mandava fazer tudo. Quantas vezes eu reagi assim? Mas eu me lembrava: peraí, você não é o Salvador. Você tem que apontar para aquele que é o Salvador. Porque senão a gente se acha Salvador da pátria. E quantas vezes a gente não faz isso na vida das nossas pessoas que estão ao nosso redor? Ixi, e hoje em dia os pais e mães para fazer na vida dos filhos, então, mas porque o meu filho está sofrendo, ai meu Deus do céu. Se uma criança então eu vejo a minha sobrinha de 4 anos lá em casa, se ela dá uma choradinha diferente, ela já ganha o que quer. Ultimamente ela está nem vindo me abraçar direito mais. porque para mim ela pode chorar, eu fico firme. Espera aí. Não, claro, se eu perceber que a situação não é manha, claro que eu vou acudir, vou fazer, eu amo demais, de paixão ela. Mas se eu perceber que é de manha, não. Outro dia minha mãe fez uma cirurgia, ela teve tal da bexiga caída, e ela teve que tirar o útero, subir a bexiga e colocar a telinha, tal da telinha. E ela foi fazer cirurgia, então não podia mais pegar ela no colo. E eu fiquei cuidando da minha mãe uma semana. Então eu e a minha sobrinha de 4 anos fazia comida, deixava a casa ajeitada, tudo mais. E aí teve um dia de manhã que eu tive que levar minha mãe para o posto de saúde para tirar a bolsa fecal de urina que ela tinha. E porque já tinha dado os dias, tudo mais tal. E a Nicole acordou daquele jeito, né? Meio birrento, queria porque queria brincar e que não queria,
Nós tínhamos conversado com ela, que a nona, no caso, a nona dela, né? Tinha que ir para o hospital e ela fingindo que não era com ela. Ai, meu Deus. Fingindo que não era com ela. Lá dentro de casa tem uma dispensazinha que a mãe guarda as coisas, e ela disse que é a casinha dela. Porque ela disse que gosta de ajudar a cozinhar e fazer as coisas da casinha dela. Ela entrou lá e ficou lá dentro, se fechou lá dentro, e ai de quem fosse tentar abrir a porta. Eu disse, Nicole, está na hora, a mãe tem que, a nona tem que ir. Não, porque não sei o que, tal. Daí ela começou, não, porque tem que buscar tal coisa. Então tá bom, me dá tal coisa. A hora que ela pegou e abriu a porta, peguei ela, segurei ela na frente, você vai trocar de roupa? E você vai. Chorou um pouquinho, a minha mãe trocou ela de roupa, pronto, passou. E foi. Acompanhou tudo direitinho, foi, depois ficou contente. Mas se eu tivesse cedido ao choro dela, já não iria. Já não iria. Então, e nós somos assim. E nós somos assim. Às vezes, até por boa vontade, a gente vê outra pessoa sofrendo, a gente quer aliviar a cruz do outro, e por boa vontade a gente aconselha, a gente fala, a gente até compra a briga do outro. Mas peraí, será que é o correto? Eu acho que vale a pena ouvir, vale a pena apoiar, vale a pena rezar pela pessoa. Agora, tomar as dores da outra pessoa, cuidado, você pode estar carregando uma cruz que não é sua. Você pode estar vivendo uma vida que não é sua. Ou quando a gente acha que as situações da nossa vida sempre são culpa dos outros, né? Quem sabe você está querendo empurrar a sua cruz para uma outra pessoa. Por isso, olhar para a cruz e assumir como Jesus assumiu. E aí, veja, Deus não quis a cruz para Jesus, mas foi o melhor jeito que Jesus encontrou para ser fiel àquilo que Deus tinha lhe pedido e para cumprir tudo aquilo que as Escrituras já haviam predito. E para mostrar para nós a força do amor na nossa vida. Gente, na cruz, Jesus passou por tudo. Por tudo que é doente, por tudo que é mal nosso, se a gente parar para analisar. Eu já falei em algumas vezes, mas Jesus passou na cruz tudo que nós passamos. Tudo que nós passamos e que tantas vezes reclamamos e sofremos. Primeiro, solidão. No Getsêmani, Pedro e os discípulos não conseguiram ficar acordados enquanto ele rezava e suava sangue. Solidão. E como é terrível nos sentirmos sozinhos e abandonados. Um dos meus maiores fantasmas, um dos meus maiores medos e uma das minhas maiores provações diante de Padre foi a solidão. De dar o meu sim. Solidão. Jesus experimentou solidão. Os próprios apóstolos não entendiam a missão de Jesus. Quando Jesus disse, não, porque eu vou ter que eu vou para Jerusalém porque eu vou morrer, eu vou fazer isso. Não, Deus nos livre. O Pedro, né? Deus nos livre que aconteça uma coisa dessa com o Senhor. Que Jesus fala para ele, vai para lá, Satanás. Tu não compreendes as coisas de Deus, tu pensas com a cabeça dos homens. Os próprios apóstolos, que eram íntimos de Jesus, não compreendiam a missão dele, ou seja, incompreendido. Tudo aquilo que ele tentou anunciar, tentou falar, ele convertia pessoas, ele realizava milagres, ele curava doentes, fazia cego ver, surdo andar, ou melhor, surdo já andava, né? Surdo ouvir, só para ver se estava acordado, só para ver se estava ligado. Que bom, ó, que tal também acordou. Fazia surdo ouvir, coxo andar. Reflexo, gente, reflexo. Foi estratégico hoje. Tá gravado, já foi. Já era. E olha que no programa, um parênteses, no programa dessa semana, corta aí, gente. No programa dessa semana nós falamos sobre inclusão social. Tem um programa na TV Evangelizar chamado Deus no Comando, e o tema foi
inclusão social. E eu contei uma piada dessa. Diz que o menino, piada não, foi um caso mesmo, porque eu fiz a oficina Viva com a Ziza lá em São José dos Campos, com a Ziza Fernandes, e teve um musical que a gente apresentou. E tinha um menino que cantava que era cego. Então, e até eu brincava muito com ele, porque ele deu liberdade e tal, e ele dizia assim para mim: nossa, padre, o senhor estava com a camisa bonita na Canção Nova. Se você gostou, eu brincava, você gostou? E aí começou a brincar, e o povo que estava ao redor, da forma como a gente brincava, eles ficavam meio assim, mas a gente brincava de uma forma de assim, ó, nos intervalos entre uma apresentação e outra, vamos fazer um stand-up, o padre e o seco. Aí ele estava me contando uma história que um dia ele estava cantando numa igreja, numa das celebrações lá em São Paulo, e ele tinha que comungar, o padre chamou para comungar no altar, só que tinha escada, e o coroinha botou a mão dele no ombro assim, chegou perto da escada e disse: meu filho, agora tem escada, como é que eu vou fazer? Eu disse: meu filho, eu sou cego, eu não sou coxo. Se você me levar, eu sei andar. Então agora a cabeça já estava funcionando lá. Mas voltando para a cruz. Voltando para a cruz. Veja, solidão. Foi com incompreendido. Esse que fez, vamos lá, cego ver, surdo ouvir, coxo andar, paralítico andar melhor, pronto. Esse que fez tantas graças e tantos milagres no meio do seu povo, mal compreendido, foi caluniado. Foram lá e falaram mentira, dizendo que ele estava falando em nome de Deus, se fazendo Deus no meio do povo. Dizendo que ele estava ofendendo César, dizendo que ele estava ofendendo o imperador. Fofoca, mentira, calúnia. Foi rejeitado. Crucifica-o, soltem Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Deram de dedo em Jesus. Deram de dedo. Foi acusado, rejeitado, humilhado. Se não bastasse, então, para seguir os passos, né? Solta Barrabás, crucifica-o. Aqueles os quais, por quem ele veio. Foi condenado à morte. Foi flagelado. E flagelado de... Quem viu o filme da Paixão, do Mel Gibson, viu que ele virou um bife, né? De tanto que apanhou. E diz que, o Padre Léo dizia assim que, quando ele falava desse filme da Paixão, dizia assim que, olha, os romanos eram experts em tortura. Então, eles sabiam que, quando eles seguravam a pessoa o máximo possível viva, para que ela sentisse realmente dor. Não deixavam morrer antes. E nas 40 chibatadas que ele ganhou, aqueles chicotes com pedacinhos de chumbo e pedaços de osso nas pontas, eles que acertavam, ele diz que no filme colocaram até um fraldão em Jesus, né? Mas normalmente as torturas eram feitas com a pessoa nua, e sobretudo acertavam a área dos genitais e das nádegas, porque doía mais. Chibatadas e chibatadas, chibatadas e chibatadas, daquele jeito. Foi humilhado mais uma vez. Não és o rei dos judeus? Não vamos arrumar uma coroa para ti, coroa de espinhos. Deram um pedaço de cana na mão e jogaram um pano, um tecido púrpura por cima das costas dele. Vocês já caíram de bicicleta, já ralaram uma parte do corpo? Você simplesmente colocar uma gaze e você tirar no outro dia, já sabe como é que funciona, né? Parece que arranca metade do couro junto. Imagina todo ensanguentado, no corpo inteiro, uma toalha daquela, um pano daquele jogado. Humilhado, passou a noite daquele jeito, no meio de ladrões, viveu daquele jeito. Se não bastasse, teve que carregar o seu próprio instrumento de morte, a cruz. A cruz. Quando pediu água, deram vinagre.
cravaram pregos nas mãos e nos pés. Cravaram prego nas mãos e nos pés. E lá no alto de uma cruz, quando tudo já estava consumado praticamente, Jesus olha para nós, para a humanidade que fez tudo isso com Ele. E para mim a maior expressão de amor de alguém por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí a gente percebe que amor verdadeiro não é só amor de namorados, amor de recém-casados, amor como canta o Fábio Júnior, duas metades da laranja. Não. Amor é sacrifício, é doação, é você acreditar numa causa e lutar. Mas para você acreditar numa causa e lutar, você precisa saber quem você é. Para poder abraçar como Jesus abraçou a própria cruz. Veja, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus não mandou o seu Filho para nos julgar, mas para nos salvar. E veja, e nós somos os primeiros tantas vezes a condenarmos uns aos outros ou a condenarmos a nós mesmos. Por isso é preciso olhar com sinceridade para dentro de si, para deixar as barreiras e nada mais atrapalhar, porque quando a gente só olha para o outro apontando o dedo, a gente só muda o foco, a gente está julgando, a gente está se fazendo superior do outro. E quando a gente se olha no espelho e a gente se acha pior das criaturas, e não merecedora de amor, não merecedora de mais nada, fraco nós somos, dignos nunca seremos, mas na força do amor, na força de Deus que nos ama, que é misericórdia, e essa para mim é a grande tradução de misericórdia, uma tradução mais simples, é Deus que nos ama diante das nossas misérias, Ele que olha para as misérias do nosso coração, misericórdias, Ele que olha para as misérias, para as mazelas do nosso coração, e mesmo assim nos acolhe. Se Deus, que é Deus e sofreu tudo isso, olha para as misérias do nosso coração e nos acolhe, quem somos nós para julgar a nós mesmos ou aos outros? Quem somos nós? Independente do que tenha feito, tenha deixado de fazer. E aí quando a gente vai passando por essa vida e julgando ou se julgando, a gente deixa de viver muita coisa. E muita coisa boa. E as oportunidades estão aí, são colocadas pela frente. A nossa tendência é sempre culpar as situações da vida. Mas diante da cruz pesada do dia a dia, há sempre um jeito novo de lidar. E desde que eu entrei aqui, me veio muito forte, não sei se eu já partilhei com vocês, se alguém de vocês já viu, mas eu preciso recordar. Mas a minha nona, ela é um exemplo fantástico de quem abraçou a sua cruz e que não desistiu. Outro dia eu fiquei preocupado, eu estava em Guarapuava e minha mãe me ligou dizendo que ela tinha ido para a UTI. Ela fez 90 anos esse ano. 90 anos. Só que 90 anos que, segundo os médicos, ela não ia passar dos 33. A minha avó, ela completou 90 anos, agora em fevereiro, de 5 de fevereiro, mas quando ela teve 8 filhos, um deles, durante uma gravidez, que ela teve 3 abortos espontâneos, né? Depois mais 8 filhos. Duas delas são paraplégicas, né? Uma tinha distrofia muscular, a outra, se não me engano, acho que foi uma doença, se não me engano, é paralisia infantil. E ela está na cadeira de rodas. Você pode falar tanto português ou italiano, ela entende tudo, ela só não fala, mas ela entende. E minha avó que cuidou o tempo inteiro dela. A minha outra tia com distrofia muscular já veio a falecer. Diz que quem tem essa doença chega normalmente aos 23, 24 anos de vida, mais ou menos. A minha tia chegou a 42. E diz os médicos porque foi muito bem cuidada. E quem cuidou foi minha avó, minha nona, delas, lá em Botuverá. E
teve uma das gravidez que ela teve tuberculose junto. E naquela época não se tinha tratamento de tuberculose como tem hoje. Então ela de Botuverá para Florianópolis são mais ou menos, hoje dá mais ou menos de carro umas 2 horas. Aquela época, que não tinha estrada direito, pode-se saber, pouco mais. Ela ficou 1 ano em Florianópolis sem ver a família e sem a família ver ela. Quando ela voltou, o filho dela tinha morrido. A nona. E ela tinha morrido. Ou seja, o baque de voltar. Voltou para casa com um atestado médico, dizendo, olha, vocês cuidem bem dela agora, porque ela não vai passar dos 33 anos de vida. O baque para a família. Eu nunca esqueço, acho que eu tinha 5, 6 anos, eu não fiz as contas direito, mas eu não esqueço da minha mãe saindo de dentro de casa, o dia que ela fez aniversário de 66 anos, chorando, porque ela disse assim, o médico falava que ela não ia passar dos 33, e hoje ela faz 66, o dobro. O dobro. E eu olhava para ela e dizia assim, de onde ela tira tanta vitalidade? Porque você chega na casa dela, ela mora ali no centro de Botuverá hoje. Naquela época eu não morava no interior, mas mais interior que Botuverá. Por aí um pouquinho mais para dentro, assim, lá para o Ribeirão, Porto Franco. E aí morava ali, agora mora ali no centro, e a casa dela está sempre cheia de gente visitando, conversando, brincando. E eu chego lá, eu nunca encontrei ela triste. E eu ficava me perguntando por quê. Ano passado ela fez 89 anos e ela veio pedir para padre, o senhor celebra uma missa para mim? Eu disse assim, padre, eu sou neto dela, né? Hoje, claro, minha avó. Mas eu quero dizer porque ela tem mais dois padres na família dela. Um que é irmão dela, o padre Adilson Colombo de Brusque, que é irmão dela, e o padre Cosmo Maestre, que era cunhado dela. E aí ela tinha essas 2 possibilidades. Mas não, quis escolher o neto, então tá bom, você pode celebrar uma missa para mim, dia que eu fizer 89 anos? Celebro. Aí fui lá, celebrei a missa e tudo mais. Aí 1 mês depois ela veio assim, ei, você sabe me dizer se o padre Vicente vai estar aí ano que vem, quando eu fizer 90? Eu disse, olha, não sei, deve ter, não, porque ele podia celebrar a missa e você podia cantar, né? Disse, nona, você já está me passando para trás. Porque ela viu que eu estava retomando a música, estava retomando algumas coisas, e ela com certeza não queria perder a oportunidade de ver também, colocando em prática aquilo que eu fui tentar aprender, né? Daí eu fui lá, cantei na missa, celebrei, agora 90 anos, mas nesses 89, chegou em março, ela caiu, quebrou o fêmur. Foi 3 meses para se recuperar e voltar a andar. Pensa uma mulher de 89 anos, em 3 meses voltar a andar, com o fêmur quebrado. Sabe que para um idoso se recuperar é muito complicado, né? Se não bastasse, teve um dia à noite que ela se levantou, meia espoleta, né, do jeito que é, uma boa italiana, se levantou à noite, chegou no meio do caminho, caiu de novo, em direção ao banheiro. Só que agora não quebrou mais o fêmur, quebrou o cóccix. Só que lá não tinha como fazer cirurgia, só cama. Aí eu cheguei para ela visitar ela, ei, nona, hein? Acho que Deus está pedindo paciência para nós. Paciência? Tu não sabe o que eu já tive de paciência a minha vida toda. Eu disse, eu estou vendo. Mas assim, uma alegria, uma vitalidade e que inspira, sabe? Ela foi rainha dos idosos há alguns anos já, em Botuverá, toda faceira, toda feliz. Teve aqueles encontros que a prefeitura promove, toda faceira, toda feliz. E alguns anos, e ela é uma das mais velhas hoje mesmo de Botuverá. Oi? Patrimônio tombado, praticamente. E chega nessa idade e já não tem mais muito filtro, né? Diz que um primo meu chegou no aniversário dos 90 anos, nós estamos lá e descobrimos que um primo nosso estava namorando. Só que ele não levou a namorada nova dele para lá, né, para o aniversário. Aí nós caímos em cima, né? Perdeu a oportunidade e cadê? A gente não vai apresentar para a família, olha que oportunidade boa, né? Aniversário da nona, 90 anos. Ele disse, não, aniversário da nona, não. Eu disse, por quê? Não, porque a última vez que eu cheguei a apresentar uma namorada para ela, ela fez assim, eu disse, oi nona, tudo bem? Essa aqui é minha namorada. Oi, tudo bem? Ela virou para mim e disse assim, tu não vai fazer com essa o que tu fez com a outra, né?
Na frente dela. Então, não, aqui na frente dos outros eu não trago mais. Não deu 2 semanas, foi aniversário dele, aí ele levou ela lá para poder apresentar ela, né? Daí apresentou tudo direitinho, parece que a nona não falou mais. A minha tia falou. Que é a madrinha dele. Tá ali pertinho, né? Tá ali pertinho. Mas o que eu quero dizer? É uma mulher que transparece. A única vez que eu vi ela meio triste foi por causa de briga política. Porque meu avô gostava, né? Meu avô, um detalhe, minha avó ficou viúva quando eu tinha 1 aninho. 1 aninho. Meu avô morreu de câncer. Naquela época também, 30, quando eu tinha 1 aninho, 30 e alguns anos atrás. 33 anos atrás. Tá bom, 33 anos atrás. Me entreguei. Ela morreu há 33 anos atrás e naquela época não tinha o recurso para se tratar o câncer também como se tem hoje, né? E aí ele veio a falecer e a minha avó que manteve a casa, manteve tudo, manteve as 2 filhas na cadeira de roda, manteve a labuta da vida toda. E a única vez que eu vi ela triste foi esse dia, porque tinha dado uma discussão sobre um candidato lá com o vizinho, e naquele dia o vizinho, em vez de passar para ir no mercado, porque assim, tem o material de construção, tem a casa da nona e tem o mercado. Em vez de o vizinho passar na calçada dela, não, atravessou, foi lá na outra calçada e atravessou de novo para ir no mercado. Aí ela ficou triste porque aconteceu isso. Mas no dia do aniversário dela, estava lá. Ela quebrou o cóccix em mais ou menos, aí naquela época de março, uns 3 meses, perto de agosto ela se recuperou. Mais ou menos agosto, setembro ela caiu e quebrou, né? O aniversário dela é em fevereiro. Pergunta como é que ela foi para o aniversário dela. Andando. E sem andador, sem bengala, sem nada. Eu não pude celebrar a missa dia 5, porque eu faço aniversário dia 5 de janeiro, minha mãe a minha avó 5 de fevereiro e minha mãe 5 de março. Pegando tudo 5 lá em casa. Aí ela fez 5 de fevereiro. E aí, nesse dia, eu não pude celebrar dia 5 a missa, né? Celebrei só dia 18. Mas ela, dia 5, ela fez questão, ela mesma, de fazer um bolo para acolher os vizinhos lá na casa dela e para poder dar um pedaço de bolo para as pessoas que estavam lá, que iam visitar. O que tirou ela da tuberculose em Florianópolis, e aí agora é onde eu queria chegar. A pergunta que eu me perguntava, de onde ela tira tanta vitalidade e tanta força? Quando ela estava em Florianópolis, ela fez uma promessa. Ela disse que se ela saísse daquela, ia comprar uma imagem de São Judas Tadeu desse tamanho e ia pôr na igreja. Colocou, voltou para casa, mandou para a igreja. Tentaram fazer uma reforma lá na igreja, quiseram tirar os santos de lá, porque a padroeira é São José, e fizeram uma limpa dos santos lá. Não, disse assim, vamos tirar o santo aí? Vamos botar onde? Vamos botar em tal lugar. Não, devolve que é meu, vou levar para casa. Está lá na sala dela, veio para visitar, você entra e dá de cara com São Judas Tadeu desse tamanho, é o santo da promessa dela. Mas você chega lá, eu chego lá para conversar com ela, ela começa para mim assim, olha, sabe quantos padres foi ordenado hoje em Aparecida? Sabe quantos foi no final de semana na Canção Nova? Sabe quanto é que teve lá sabe quem celebrou a missa hoje na TV Século XXI? E aí eu não pude visitar ela semana passada, que ela estava no UTI, eu fui terça-feira. Cheguei lá, estava a TV ligada e rezando o Santo Terço. Ela vai lá, eu vou lá, em vez de eu pedir bênção para ela, antes de eu falar com ela, oi nona, ela, benção padre. E ela diz assim, eu rezo por você todas as noites, todos os dias. Pelo menos uma Ave Maria eu rezo por você. Eu disse, reza nona, porque eu preciso. E só depois que eu peço bênção para ela. E aí eu olho para ela e digo assim, onde que ela tira tanta força? E aí eu compreendo onde ela tira tanta força. Daqui, ó. Porque ela tinha tudo para dizer assim, Deus não me ama. Por que tirou meu marido tão cedo? Por que eu tive que passar por 3 abortos? Por que eu tive 2 filhas na cadeira de rodas? Por que eu tive que passar por uma tuberculose e quase não voltar para casa deixando tudo?
Podia viver amargurada, reclamando da vida, porque eu não mereço, porque eu não tenho força, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu não posso sair de casa, porque eu não posso passear, porque eu tenho que cuidar. Podia ter, hoje, minha avó podia estar passando por uma depressão profunda, podia não ter chego aos 90, podia estar vivendo a vida de uma forma amargurada, mas ela decidiu a não deixar os revés da vida ser maior do que o amor que ela tinha, porque ela sabia em quem colocou a fé dela. Não é à toa que ela pediu para São Judas Tadeu. Aí ela pediu na terça-feira, antes de eu ir embora, me dá uma benção. Eu te dou. Com muita alegria, não é? Estendi as mãos sobre ela, fiz minha oração sobre ela, e durante a fórmula de bênção eu pedi a intercessão de São Judas Tadeu. Ela olhou para mim, esse é meu amigo, conheço bem. Ela falou, eu sei, nona, e por isso que eu chamei ele. Por isso que eu chamei ele. Eu olho para ela e para mim, ela para mim é uma grande inspiração de alguém que se colocou aos pés da cruz e não reclamou da cruz, simplesmente. É uma italiana que fala, que briga, que toda elétrica, pergunta um monte de coisa, já está sem filtro, como eu digo, mas que ensina muito. Uma guerreira para mim. Uma guerreira. Uma guerreira que me inspira muito a olhar para a cruz e não desanimar. Olhar para a vida e perceber quando está pesada, dizer, não, vai dar para ir para frente. E graças a Deus tem me inspirado mesmo, porque na quarta-feira, de quarta para quinta, eu passei muito mal lá em Guarapuava. E eu sabia que ela estava na UTI já. Porque ela deu uma tosse nela e deu arritmia. Quem sabe, inverno, 90 anos, com tosse, arritmia, com perigo de pneumonia, estando no hospital, meu Deus, o que pode acontecer? Passa um filme na cabeça da gente. E eu amo muito essa minha avó. Eu estava lá em Guarapuava. Eu tinha, para variar, eu tenho problema com lactose, intolerância à lactose. O filho no almoço, ele tinha colocado leite porque foi feito omelete, colocou leite para fazer a mistura e não me avisou. E eu comi o tal do omelete. Passei uma noite de rei. Não dormi nada. E além da preocupação que eu estava com a nona. Se eu ia para lá ou não, tinha 3 missas no outro dia. Acordei, não dormi, né? Já fiquei acordado no outro dia. Um frio. 2, 3 graus de madrugada. De manhã, 7, 8, 6. E aí eu fui celebrei 3 missas. 2 delas com uma dor de cabeça que não deixava. E eu partilhava na celebração. Eu dizia assim, olha, minha avó está lá. Mas a liturgia me dizia assim, aquele dia, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntava isso para nós. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí eu tive que responder. Por que eu estava lá? Eu estava lá porque eu sei que é por Jesus. E não voltei correndo para casa. Mesmo com o coração apertado e sabendo que talvez não ia ver mais a minha avó. E no outro dia de manhã eu voltei. Ela voltou, no outro dia de manhã que eu voltei, ela voltou para casa. Cumpri a minha missão, tive casamento lá em Criciúma e voltei na segunda-feira. Só consegui visitar ela terça-feira. E cheguei lá, está ainda fraquinha, mas está dentro de casa. Para um lado, para o outro, consegui ver minha avó, visitar, falar com ela. Sei que ela está lá nesse final de semana. E sei que ela continua firme na fé e feliz. Cheguei lá, ela não estava reclamando porque teve que passar pelo hospital. Ela disse, passei os mal bocados, mas eu estou aqui. Quase que eu fui, quase que eu não volto, ela falou. Mas voltei, eu estou aqui. E preocupada com a minha tia na cadeira de rodas estava com uma tosse diferente. Pensa. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei qual tem sido a sua cruz.
Eu não sei as reações que você tem tido diante da sua cruz. Eu sei diante da que a minha avó teve. Eu sei o que eu estou tomando diante da minha cruz. E eu sei o que Jesus fez diante da cruz dele. Por isso, olhando para ele hoje, diante dessa cruz, eu quero te convidar a abraçar a sua cruz nesse final de semana. Com sinceridade, com honestidade, com o coração. Na certeza de que Deus pode fazer e transformar a vida. Transformar a realidade. Dar novo significado e dar força para superar tudo aquilo que a gente está passando e está enfrentando. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que o nosso coração tem passado. Ele, melhor que ninguém, sabe do peso da cruz e do peso das nossas cruzes. Ele, melhor que ninguém, sabe de quanto a cruz assusta, de quanto a cruz dá medo. Não foi isso que ele rezou no Getsemane? Pai, perdoe-lhe, melhor, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. Pai, se não é possível que eu passe sem beber esse cálice, não se faça a minha, mas se faça a tua vontade. E Jesus assume a cruz e vai. E aí ele tem força para superar o maior do limite humano, que é a dor e o medo. E nos mostra como vencer e como chegar lá. Minhas irmãs, foi por você, foi por nós, foi porque nos ama e continuará sendo, porque nos ama. Que alegria poder viver esse retiro aos pés da cruz de Jesus. Ele sabe do sofrimento de cada uma de vocês e de cada cruz que vocês carregam. E por isso, olha para vocês. Os mesmos milagres que ele fez naquela época, quer fazer hoje na vida de cada um de nós. O que nós precisamos é dar a oportunidade para que ele possa vir e fazer isso. Mas para isso, eu preciso responder dentro de mim quem eu sou. Para apresentar de Jesus, para poder abraçar a cruz que ele, melhor, que a vida nos deu e que ele hoje nos convida a vencer. A vencer. Fecha um pouquinho os seus olhos. Te coloca por inteiro na presença de Deus. Te coloca por inteiro na presença de Deus. Vai te apresentando diante do Senhor. Te imagina mais uma vez como no início, diante da cruz. E vai apresentando teu coração, derrama sobre esse altar. Derrama sobre esse altar a tua vida, tuas lutas, teus desafios, teus medos, o teu cansaço, as incompreensões. Vai mostrando para Ele, vai revelando para Ele tudo aquilo que você tem passado, que você tem feito. Conta para Jesus e contempla Ele no alto dessa cruz. Esse que teve o coração transpassado, se deixou transpassar, se deixou crucificar, se entregou para mostrar para nós que é possível, que dor nenhuma nesse mundo pode nos impedir de alcançar a vitória, que cruz nenhuma nesse mundo pode nos impedir de alcançarmos a vitória. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado.
Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo.